Nas últimas aulas nós estávamos aí falando sobre a inclinação da reta e também falamos aí do cálculo do coeficiente angular, aí utilizando a inclinação da reta. Lembre-se também que nas aulas passadas nós falamos aí do cálculo do coeficiente angular utilizando dois pontos da reta. E neste vídeo então nós vamos aí dar continuidade. Hoje nós estaremos aí já entrando aí na parte de equações da reta. Em particular, nesse vídeo, nós vamos aí falar sobre a equação fundamental, que já é essa equação aí que vocês já estão vendo aí. Então, nós vamos aprender como utilizar essa equação para determinar equações da reta, e você também aprenderá comigo como obter essa equação, ok? Bom, então eu já deixei aqui pronto, pessoal, um esquema aí para que a gente possa então iniciar aí o nosso estudo. Então, nós temos aqui uma reta que eu chamei de reta R. Nós temos aqui um ponto dessa reta que eu chamei aí de A, cujas coordenadas são x0 e y0, ou seja, a abscissa do ponto A é x0 e a ordenada é y0. E nós temos aqui também o ângulo alfa, que é aí o ângulo de inclinação dessa reta. E logo abaixo aí eu já deixei aí o coeficiente angular, que é igual a tangente do ângulo de inclinação. Bom, pessoal, para título de recordação, vamos lembrar aqui o seguinte: o coeficiente angular ele é dado aí pela tangente do ângulo de inclinação, como eu acabei de falar. E nós sabemos aí que nós vamos ter coeficiente angular quando a reta, o ângulo de inclinação da reta for diferente de 90 graus. Em outras palavras, quando ela não for paralela aí ao eixo y, ou eixo das ordenadas. E nós temos também essa tabela aqui, tá? Que são as tabelas dos ângulos notáveis para a tangente. Temos aí que a tangente de 0 grau é 0, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 13, como eu disse, não existe a tangente de 90 graus. Então, essa aí foi uma das aulas sobre coeficiente angular. E lembre-se também o seguinte: nós vimos aí que o coeficiente angular ele pode ser obtido, pessoal, a partir de dois pontos da reta. De que forma? Bom, dado aí ponto A e ponto B da reta, nós vimos que o cálculo do coeficiente angular, ou seja, o coeficiente angular ele vai ser igual à razão entre a diferença das ordenadas pela diferença das abscissas. Ou seja, para eu calcular o coeficiente angular sabendo aí dois pontos da reta, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a ordenada de um dos pontos menos a ordenada do outro ponto. Vou dividir pela abscissa do primeiro ponto lá que eu peguei a ordenada menos a abscissa do segundo ponto aí que eu peguei aqui a ordenada, ok? Então tem que ser nessa ordem. Se eu peguei aqui a ordenada de YB menos o YA, então eu tenho que pegar aqui XB menos o XA. Se eu tivesse pegado o YA menos o YB, eu tinha que pegar aqui XA menos XB. Entendido, pessoal? Então, eu estou recordando isso aqui porque nós vamos aí utilizar para então determinar a equação fundamental da reta, ok? Bom, então, para isso, pessoal, nós temos então aqui o ângulo de inclinação e temos apenas um ponto, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou marcar um ponto qualquer. Poderia ser em qualquer lugar aqui, mas eu vou marcar nesse lugar apenas aí para fins de compreensão, ok? Então, aqui eu vou marcar um ponto P. Ele vai ter coordenadas x e y. Tudo bem? Então, nós temos aqui um ponto P, que eu marquei, um ponto genérico de coordenadas x e y. Então, observa o seguinte, pessoal. Nós temos aqui dois pontos dessa reta. Tá? Então, como eu disse para vocês aí na folha anterior, se a gente tem aí dois pontos, nós podemos então calcular o coeficiente angular, que vai ser a diferença das ordenadas, dividido pela diferença das abscissas. Então, vamos fazer isso. O coeficiente angular, que eu vou chamar aqui de M, ele vai ser igual então à diferença das ordenadas, dividido pela diferença das abscissas. Bom, então, a diferença das ordenadas será y menos y0, então temos aqui y menos o y0, dividido por x menos o x0. X menos o x0. Entendido, pessoal? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui fazer uma multiplicação. Observe que x menos o x0, ele está dividindo, então eu vou passar ele multiplicando, ok?
Então aqui é como se a gente estivesse fazendo uma multiplicação cruzada. Imagine que aqui fosse 1. Então nós temos 1 vezes y menos o y0, m que multiplica isso, ou seja, fiz aqui uma multiplicação cruzada. Então vamos ter y menos y0 igual a m que multiplica x menos o x0. E desta forma, pessoal, nós acabamos então de obter aqui a equação fundamental da reta. Como vocês podem ver aí, não é tão difícil, pessoal, chegar nessa equação. Nós utilizamos aqui a ideia aí do coeficiente angular, né? Sabendo aí 2 pontos, nós fizemos aí essa ideia do cálculo aí do coeficiente angular. E com isso nós obtemos então a equação fundamental da reta. Ok, pessoal? Então, para que vocês possam compreender o que foi dito aqui, nós vamos aí fazer alguns exercícios. Mas antes, chama a atenção aí de que essa equação nós vamos utilizar quando nós tivermos aí o coeficiente angular, ou se o exercício aí também nos fornecer dados suficientes para calcular o coeficiente angular, e nós vamos aqui utilizar um ponto da reta. Então, vamos lá. Vamos utilizar essa equação quando tivermos aí o coeficiente angular e um ponto da reta, ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício aí que nós já vamos resolver é esse exercício aí, tá? Ele deu aí o ponto A e nós temos aqui o ângulo de inclinação, tá? Então, temos aí o ponto A e temos aqui o ângulo de inclinação e vamos então determinar uma equação para essa reta. Sabemos aí, tá, da folha anterior, que a equação fundamental é y menos y0 igual a m que multiplica x menos o x0, ok? Então, vamos fazer o seguinte, y menos o y0 vai ser igual a m que multiplica x menos o x0, ok? No caso aqui, pessoal, nós temos aí que o x0 vai ser o 2 e o y0 ele vai ser igual a menos 5. E temos aqui o ângulo de inclinação. Bom, primeiro, nós vamos aí ter que achar quem que é o coeficiente angular. Bom, sabemos aí que o coeficiente angular vai ser a tangente do ângulo de inclinação, que nesse caso é 135 graus, ok? Bom, lembre-se aí o seguinte, como a tangente, como o 135 está aí no segundo quadrante, então a tangente ela é negativa, então eu vou colocar aqui um menos. Agora, de 135 para 180 falta 45, então isso é igual a menos a tangente de 45. Agora, sabemos que a tangente de 45 é igual a 1, com esse menos aqui, é menos 1, ou seja, o coeficiente angular é menos 1, ok? Bom, então agora sim, podemos utilizar essa equação aqui. Então temos y menos. O y0, pessoal, nesse caso aqui é o menos 5. Então vai ficar menos, que é o menos da fórmula, menos 5. Esse menos 5 é aqui a ordenada do ponto A. Igual o coeficiente angular, que nesse caso é menos 1, ou seja, o m, que multiplica x menos o x0. O x0 é 2, então vai ficar x menos 2. Agora, fazendo um jogo de sinal aqui, nós vamos ter y mais 5, e isso vai ser igual a menos 1, fazendo aqui a distributiva, vamos ter menos 1 vezes o x, isso é igual a menos x, menos 1 vezes menos 2, isso é mais 2. Passando tudo que tiver aqui no segundo membro para o primeiro membro, vamos ter o seguinte, x está negativo, então ele passa positivo. O y já está do lado de cá, então eu vou continuar com ele. O 2, ele está positivo, então eu vou passar para o lado de cá negativo. Então vai ficar mais 5, que esse 5 que já está aqui, menos 2, isso é igual a 0. Resolvendo aqui, então, essa expressão, nós vamos ter aqui que x mais o y mais 3, isso vai ser igual a 0. Ou seja, nós acabamos, então, de encontrar aí uma equação da reta. Bom, pessoal, então, como eu acabei de dizer para vocês aí, encontrar aí uma equação da reta utilizando a equação fundamental não é difícil, basta apenas aí conhecer aí o coeficiente angular e saber também aí um dos pontos da reta, ok? Bom, então vamos aqui continuar a solução aí dos exemplos. Temos aqui um outro exemplo. Nesse caso aqui,
Observe que ele não me deu o ângulo alfa, mas me deu aí, pessoal, 2 pontos. E lembre-se que se a gente sabe aí 2 pontos, nós podemos então fazer o cálculo aí do coeficiente angular utilizando então esta expressão, ok? Então vamos lá, sabemos que o coeficiente angular ele é igual a yb menos o ya dividido por xb menos o xa, ok? Bom, então o coeficiente angular ele vai ser igual ao seguinte: o yb é 9 menos o ya é 1. Então 9 menos 1 dividido por o xb é 5, o xa é igual a 3. Então isso vai ser igual 9 menos 1, isso é 8. 5 menos 3, 2. 8 dividido por 2, isso aqui é igual a 4, ok? Então nós sabemos que y menos o y0 é igual a m que multiplica x menos o x0. Ou seja, reescrevi aí a equação fundamental. Bom, pessoal, nesse caso aqui, como nós temos aí 2 pontos, lembre-se que essa equação aqui, nós precisamos aí do coeficiente angular, que nós já temos, e precisamos de um dos pontos, tá? Como nós temos aí 2 pontos, tanto faz, tá? Se você pegar o B ou pegar o A, tá? Para utilizar aqui, não tem problema, você vai encontrar a mesma reta. Então, por questões de facilidade, eu vou pegar aqui então o ponto A. Lembre-se que você poderia pegar o ponto B também. Então, vamos ter y menos o y0, nesse caso aqui vai ser 1, então y menos 1 é igual ao coeficiente angular, acabamos de achar que é 4, x menos o x0, nesse caso aqui é 3, ok? Então, nós vamos ter o seguinte, y menos 1, que vai ser igual a 4 vezes x, isso aqui vai ser igual a 4x, 4 vezes menos 3, isso é menos 12. Passando todo mundo aqui para o primeiro membro, vamos ter o seguinte, menos 4, porque o 4 está positivo, passa negativo, mais y, que é esse y que já tem aqui, menos 1, tá? Que é o menos 1 que já está do lado de cá. O 12, como ele está aí negativo, ele vai passar então positivo, e isso é igual a 0, ok, pessoal? Então, passando aí todo mundo para o primeiro membro, nós vamos ter isso, tá? O 4 estava positivo, passou negativo, o 12 estava negativo, passou então positivo. Então, aqui, continuando aqui essas nossas continhas, vamos ter o seguinte, menos 4x mais o y, 1 menos 12, isso é mais 11, que é igual a 0. Então, aqui, pessoal, nós já temos aí, tá? Uma equação da reta. Bom, o que a gente pode fazer aqui também? Se por um acaso você não encontrar no exercício essa resposta, você pode fazer o seguinte, multiplicar aqui por menos 1. Se a gente multiplicar tudo por menos 1, vamos ter aqui, multiplicando aqui por menos 1 vai ficar 4x, multiplicando aqui por menos 1 vamos ter aqui menos y, multiplicando por menos 1 vai ficar igual a menos 11 e isso aqui igual a 0, ok? Então, novamente, nós temos aí uma outra equação também, que é a equação aí da reta procurada, ok, pessoal? Bom, então, como vocês puderam ver aí, fazer o cálculo aí de encontrar aí a equação da reta, pessoal, não é tão difícil, basta apenas aí utilizar essas ideias que nós vimos aí nas folhas anteriores, ou seja, utilizar aí esta expressão, ok, pessoal? Então, espero aí que vocês tenham compreendido o que foi dito aqui até o presente momento. Espero aí que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. E no próximo vídeo nós vamos aí dar continuidade resolvendo aí mais alguns exercícios sobre equação fundamental da reta. Então espero aí que vocês tenham gostado. Deixo aqui aquele abração a todos e até a próxima videoaula.